Buen día, estamos aquí en la disciplina Teoría de Semigrupos y tenemos la honra de recibir al profesor Carlos Guzmán de la Universidad Federal Fluminense. Es un pesquisador actual en el área de ecuaciones dispersivas y en esta ocasión va a darnos una palestra titulada Ecuación de Schrödinger no lineal. Adelante, Carlos, por favor. Obrigado, Juan. Obrigado pelo convite para participar aqui no seminário. Bom dia a todos. Hoje o que eu vou falar é sobre uma equação que está na minha área de pesquisa, que é a equação de Schrödinger não linear. Nesse seminário, eu preparei para apresentar alguns resultados básicos relacionados a essa equação. E principalmente eu vou querer focar no grupo que está associado à equação linear. E com isso a gente consegue encontrar a solução da equação não linear. Tá? Bom, então vamos lá. O que eu vou falar nesse seminário vai ser uma introdução sobre o problema. Tá? Vou falar sobre a equação linear associada a esse problema, essa equação linear. E vou falar sobre as propriedades do grupo associado. Tá? Você tem a equação linear e você tem um grupo associado a essa equação de Schrödinger. E, finalmente, eu vou falar sobre a solução da equação de Schrödinger não linear. Tá? Então, isso é o passo a passo para poder chegar à solução não linear. Para poder entender qual que é a solução da equação linear, a gente tem que entender a equação linear para poder estudar a equação não linear, tá? Beleza, então vamos lá. Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger foi um físico austríaco que nasceu em 1887 e morreu em 1961. Schrödinger foi um físico. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Física em 1933, conjuntamente com o outro físico Dirac. Essa equação tem sido estudada muito pelos físicos na mecânica quântica, na ótica não linear, e a equação que ele criou foi essa equação que aparece aqui. Tá? Essa equação envolve alguns parâmetros, envolve a derivada em relação ao tempo. Tem duas variáveis, a variável temporal e a variável espacial. Tem um Laplaciano e tem aqui um potencial, e tem o I que é o imaginário. Tá? Essa equação, esses parâmetros H e esses outros parâmetros aqui vêm de algumas constantes da física. Por exemplo, esse H vem da constante de Planck. Tá? Erwin Schrödinger, como eu disse, foi um físico que foi Prêmio Nobel da Física, tá? E tem sido estudado muito pelos físicos, mas pelos matemáticos tem sido também bastante abordado nos últimos, eu diria, uns 3 últimas décadas, tá? Pois ele tem várias aplicações desde o ponto de vista físico e também matemático. Os matemáticos generalizaram essa equação envolvendo alguns outros parâmetros que funcionavam bem matematicamente e tem sido muito importante no desenvolvimento da matemática também, para entender um pouco mais o que acontecia na física. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo desse seminário? O objetivo desse seminário é entender essa equação aqui, ou na verdade esse problema de valor inicial ou problema de Cauchy associado. Aqui temos um pouquinho diferente a equação de Schrödinger inicial, com algumas mudanças de variável, a gente consegue levar a essa equação aqui. E aqui aparece esse fator aqui, esse fator não linear. Inicialmente só aparecia o operador mais o potencial, que continuava sendo uma equação linear, mas aqui nós vamos estar interessados em estudar a parte também não linear. Como eu falei, essa função, ou a solução desse problema é uma função que depende de duas variáveis, a variável temporal e a variável espacial. A variável espacial nós tomamos no espaço euclidiano, Rn.
E associado também temos o dado inicial, o zero, tá? Então, esse parâmetro alfa que aparece aqui é um parâmetro positivo, e o parâmetro o zero está no espaço Sobolev HS. Eu vou lembrar a definição do espaço HS rapidamente, para que talvez alguém não lembra ou não viu, tá? Beleza. Bom, no caso particular, quando alfa é igual a 2, quando esse parâmetro é igual a 2, essa equação é chamada equação cúbica. E essa equação cúbica é a equação que tem sido estudado, ou bom, foi muito estudado pelos físicos, quando alfa é igual a 2, tanto em dimensões 1, 2 e 3, tá? Aí que tem as aplicações na física, tá bom? Beleza. Então, nosso objetivo é entender a solução desse problema de valor inicial, tá? Ótimo, mas vamos começar pela solução linear. Quem que é a solução linear? Bom, a solução, ou a equação linear, vem dado só por esse parâmetro aqui, I delta TU mais Laplaciano de U. Esse operador depois tem sido estendido para um operador L, tá? Com outras propriedades, e nós vamos primeiro entender o problema linear para poder entender o problema não linear, tá? Beleza, então vamos lá. A equação de Schrödinger linear. Bom, como eu disse, essa equação não tem o parâmetro não linear, você tem essa equação I delta TU mais Laplaciano de U igual a zero, e no tempo t igual a zero está dado por o zero, tá? Então, esse é o problema de valor inicial, o problema de Cauchy associado à equação linear. Bom, qual que é a solução desse problema? Qual que é a solução desse PDI? Tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a ferramenta para poder encontrar a solução. Que nós usamos aqui a transformada de Fourier para poder encontrar essa solução. Vamos encontrar a solução explícita. Então, vamos lembrar esses conceitos de transformada de Fourier para poder entender a solução. Tá? Então, vamos pegar uma função que está em L1, uma função integrável, e vamos definir a transformada de Fourier da seguinte forma. Você pega a sua função f, que você pegou inicialmente, tá? Você multiplica por esse exponencial menos 2π xy, onde xy aqui é um produto interno, tá? Temos o complexo aqui. E depois integramos. E essa função que aparece aqui vai ser uma função de outra variável. A gente coloca y, tá? Então, quando você integra essa função com essa exponencial, essa aí é a transformada de Fourier, tá? Então, vamos lá. Ou podemos representar também de outra forma. Você coloca uma constante fora, e aqui você só bota exponencial menos i, o produto interno de x com y. Ou seja, esse 2π pode colocar lá fora, se você faz uma mudança de variável, e aparece esse outro fator aqui. Então, na literatura, você vê tanto dessa forma aqui, como dessa outra forma aqui, tá? Beleza. E essa transformada de Fourier tem muitas propriedades que envolvem, né? Porque, por exemplo, aqui nós temos uma função que depende de y. Então, por exemplo, essa função é contínua, tá? Ou se você, por exemplo, pega o módulo dessa função f de y, o que você vai ter? Vai ser menor ou igual que o módulo do que está dentro, né? Mas o módulo que está dentro é simplesmente a função f de x, pois você tem que o módulo da exponencial i elevado a qualquer, multiplicado por qualquer número, ou nesse caso o ângulo, é igual a 1, tá? Beleza, então essa aqui é a função, ou a norma da função f em L1. Aqui é espaço Rn, né? Então, você vê que essa função, a transformada de Fourier, ela cai no espaço L infinito. Ou seja, você pode enxergar essa transformada de Fourier também como um operador, que leva uma função que está em L1 e cai em o espaço de funções em L infinito. Então, você vê que essa f que nós colocamos aqui inicialmente é um operador linear, tá? Pela definição via integral, tá bom? Beleza.
A questão aqui, por exemplo, se você quiser estender um pouquinho mais essa transformada de Fourier, porque o ideal seria você ter uma definição tal que você tenha a maior quantidade de funções. Nesse caso, espaços onde mora essa função. Então, quando a função está em L1, tá ok, você tem uma forma para poder encontrar a transformada de Fourier. Porém, se você pega, por exemplo, uma função que está em L2, já não é possível usar mais essa fórmula. Tá? Então, para funções que estão em L2, você não tem mais a fórmula via integral. Então, a pergunta é, será que você consegue definir a transformada de Fourier no espaço L2? Bom, por exemplo, se você pega o espaço L2 interseção com L1, você tem a fórmula, né? Mas no espaço específico L2, você não consegue usar mais a fórmula. Porém, é possível definir a transformada de Fourier nesse espaço L2. Bom, eu só estou comentando algumas coisas para poder entender um pouco mais a solução linear, tá? Se alguém já fez ou já viu um pouco de transformada de Fourier, eu estou só comentando, talvez alguém não conhece essa teoria, tá? Bom, beleza. Então, para definir a transformada de Fourier em L2, vamos definir o espaço de Schwartz. Quem que é o espaço de Schwartz? Espaço de Schwartz ou o espaço das funções sem infinito que decrescem rapidamente. Então, esse espaço são todas as funções que vão do espaço euclidiano até os complexos, tá? Tal que essa função é sem infinito e você tem que esse sub das derivadas da função multiplicado por x, ele é finito. Ou seja, ele cresce ou decresce mais rápido que qualquer polinômio. E esse alfa e esse beta são multi-índices. Esse beta envolve a derivada e esse aqui é o grau do polinômio. Tá? Então, esse supremo aqui, ele está falando que a função decresce mais rápido que qualquer polinômio. Tá? Bom, esse espaço que aparece aí, ou um exemplo desse espaço de Schwartz, é a função exponencial E menos x quadrado. Sabemos que essa função é uma função sem infinito e ela decresce rapidamente no infinito, tá bom? Beleza. Então, observa que esse espaço de Schwartz, aqui, esse sup aqui, nós podemos definir como uma seminorma. Esse aqui não é uma norma, tá? Então, esse espaço de funções, você pode definir uma métrica lá dentro, dado pela seminorma. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu só quero falar da transformada de Fourier em L2, tá? Então, as propriedades que estou interessado para definir essa transformada de Fourier é o seguinte, que esse espaço de Schwartz é denso no espaço L2, tá? Ou seja, toda função em L2 você pode aproximar por uma sequência em Schwartz, tá? Na norma L2, tá? Então, você tem que esse espaço é denso em L2. Esse espaço aqui é um espaço que está... esse espaço que está aqui, ele contém as funções test, as funções sem infinito com suporte compacto, tá? Então, você tem que esse conjunto está contido aqui. Essa função aqui, esse infinito, tá? Mas esse aqui não tem suporte compacto. Porém, a gente pode definir uma função que está no espaço sem infinito com suporte compacto. Então, esse espaço Schwartz é um espaço um pouquinho maior que o espaço sem infinito com suporte compacto, tá? E nós sabemos também que esse espaço é denso, tá? Em L2. Beleza. Uma coisa interessante, como essa função aqui é denso em L2, e na verdade essa função é denso em qualquer LP, para P maior que 1, tá? Então, por exemplo, se você pega uma função Schwartz, como uma função Schwartz está em L1, você pode usar a definição, tá? Você pode usar a definição. Então, se você pega uma função em Schwartz, tá? O que acontece? Que a transformada de Fourier continua estando em Schwartz. Tá? E ainda você tem essa relação, que a norma da função em L2 é igual à norma da transformada de Fourier em L2. Você pegando uma função em Schwartz, porque você tem a fórmula e você consegue fazer o cálculo da transformada de Fourier. Tá? Então, aqui você tem uma função em Schwartz e você tem essa relação. E, como eu comentei, essa função aqui que aparece, ele
pega uma função Schwartz, ou seja, você começa com uma função Schwartz e você cai em uma função Schwartz. Ou seja, essa transformada de Fourier que aparece aqui vai do espaço Schwartz no espaço Schwartz. E como você sabe, o espaço Schwartz aqui, nesse caso, é um subconjunto de L2, porque esse aqui é denso em L2. Tá? Então, essa transformada de Fourier define uma função, na verdade, um operador linear. Tá? Não é operador, é uma função, um funcional, onde você pega uma função e você leva um espaço de Schwartz também. Beleza. Então, observa o seguinte, que você tem que, essa função que aparece aqui, essa f, você pega f Schwartz, ou a transformada de Fourier, tá? Você vê que esse operador que aparece aqui é contínuo. Por quê? Porque as normas são iguais, tá? Se você pega uma sequência de fn que converte para f, tá? A transformada de Fourier de fn também converte para f, pela essa igualdade. Essa igualdade é chamada igualdade de Parser-Ball. Tá? Então, por essa igualdade aqui, você tem que esse operador aqui é contínuo, tá? E nós sabemos que quando você tem um operador contínuo, tá? E você tem que esse espaço é denso em L2, você consegue estender esse espaço, ou esse operador aí, definir de L2 em L2, do espaço Rn, tá? Então, você tem essa, na verdade, a extensão é única ainda, né? Então, você tem uma extensão que vai desse espaço em espaço L2, porque você tem que, esse aqui é contínuo e você consegue fazer isso, tá? Então, essa única extensão em L2 é que nós definimos a transformada de Fourier em L2. Então, nesse caso, a transformada de Fourier em L2 não é mais, você não tem mais uma forma. Você só sabe que existe e é único por essa construção que acabamos de fazer aqui, tá? Então, a transformada de Fourier em L2 é a única extensão do operador que nós vimos aqui. Tá? Então, nós já temos a transformada de Fourier definida em L2, que é dado por uma fórmula, e a transformada de Fourier em L1, que está dado por uma fórmula, e a transformada de Fourier em L2, que está dado por uma extensão. Tá? Aqui não temos mais uma fórmula, só sabemos que existe e temos que era única, então está bem definida essa transformada de Fourier. Tá? Beleza, então você tem a transformada de Fourier definida de L2 em L2, como a única extensão desse operador que nós acabamos de falar aqui, tá? Beleza, interessante. Então, aqui, o espaço onde nós vamos trabalhar, que é o espaço HS, está dado pela transformada de Fourier também. Então, vamos definir o espaço de Sobolev de ordem S. Esse S é em princípio, vou pegar S positivo, maior ou igual que zero, tá? Esse pode ser um número real, tá? Não necessariamente inteiro. Então, a transformada, o espaço HS está dado por todas as funções que estão em L2, tal que essa norma f em HS é finito. E essa norma que aparece aqui está dada pela transformada de Fourier. Você pega a transformada de Fourier, eleva ao quadrado, e eleva esse polinômio 1 mais y quadrado, tá? Ou esse y ao quadrado, tudo elevado a s. Tá bom? Então, você tem essa norma dada pela transformada de Fourier. E aqui, observa o seguinte, que essa norma que aparece aqui, nós podemos enxergar como uma norma equivalente. Qual que seria essa norma equivalente? Bom, você só pode pegar aqui, aliás, faltava aqui a transformada de Fourier em L2, tá? Você pode colocar dessa forma ou dado pela norma em L2. Então, observa que, bom, uma observação inicial. Por exemplo, se S é igual a zero. Se S é igual a zero, você tem esse polinômio elevado a zero, dá 1. Então, você só tem a f ao quadrado de HS é igual. Aqui você tem a norma da função transformada de Fourier em L2, porque você tem a integral da transformada de Fourier ao quadrado, tá? E esse é igual, pela identidade que nós acabamos de ver no estágio anterior, essa transformada de Fourier na norma L2 é igual à função em L2. E esse aqui é finito. Então, o que nós concluímos aqui? Que a H0, quando S é igual a zero, é o espaço de funções L2. Tá bom? Beleza. Então, isso aí é interessante.
Outra observação interessante é que essa norma HS, você pode ter uma norma equivalente com uma função que está em L2, mas essa expressão que aparece aqui, DSF, que é a derivada fracionária da função f, você pega na norma L2. Porque observa que você vai ter aqui, você vai ter esse aqui da ordem de f, se você faz as operações aqui, você vai ter esse aqui elevado ao quadrado, tá? Mais você tem y elevado a 2s pela transformada de Fourier elevada ao quadrado de y. Então, você vê que essa norma aqui é a norma da transformada de Fourier em L2, mas pela identidade é a própria função em L2, e esse que aparece aqui seria essa norma aqui, DSF. Então, a norma DSF é y elevado a 2s pela transformada de Fourier elevada ao quadrado, isso que definimos, bom, é definido pela, a derivada fracionária é definido por essa integral aqui. Então, nós vamos olhar daqui a pouco que tem essas propriedades, que quando você aplica a uma derivada, você aplica a transformada de Fourier, ele vira um polinômio. Você só tem a transformada de Fourier, aqui temos esse polinômio elevado a s. Tá bom? Então, isso é fundamental, e a importância da transformada de Fourier, que você tem uma equação diferencial, você aplica a transformada de Fourier, e essa equação diferencial vira uma equação algébrica. Por quê? Porque as derivadas viram polinômios. Aqui não tem mais derivada. Tá? Então, por isso que é importante usar a transformada de Fourier nesse caso. E como a transformada de Fourier definimos no espaço todo, e a equação está definida também no espaço euclidiano todo, então aqui faz tudo se complementa. Tá? Beleza. Então, nós podemos enxergar esse espaço HS como as funções que estão em L2 e as derivadas fracionárias também estão em L2. O espaço conhecido é o espaço HM, onde M é natural, né? Você tem essa mesma definição, que a função está em L2 e as derivadas de todas as ordens até M está em L2 também. E aqui tem esse mesmo esquema. Porém, esse pode ser também, tá? Uma observação pode ser também negativo, tá? E aqui nesse espaço HS negativo, acontece umas coisas interessantes. Tem funções que, tem elementos que nem são funções aqui nesse espaço HS. Esse espaço HS com esse negativo são espaços menos regulares, tá? Mas aqui vou só falar dos espaços S maior ou igual que zero. Ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos entender a solução do problema, tá? Então, você pega, primeiro, como você tem que a função, o espaço Schwarz é denso em L2, você pega o dado inicial no espaço Schwarz. Por densidade, você tem os dados em L2, tá? Então, vamos pegar em espaço Schwarz, porque você sabe que o espaço Schwarz está contido em L1 e você tem a fórmula para poder encontrar essa transformada de Fourier. Então, o que vamos fazer? Bom, você tem uma equação diferencial parcial. Então, vamos aplicar a transformada de Fourier para poder passar a uma equação algébrica. E, nesse caso, uma equação diferencial ordinária. Então, você aplica a transformada de Fourier a toda a equação. Bom, a transformada de Fourier em x, tá? Porque temos duas variáveis, né? Temos a variável x e a variável t. Então, você vai usar a transformada de Fourier em x. Bom, aqui como você tem uma derivada, e essa derivada não depende de x, então a transformada de Fourier de toda expressão é a derivada da transformada de Fourier de U. Tá? Aqui você muda para a outra variável, né? Porque quando você ou quando você aplica a transformada de Fourier, você tem outra variável, né? E aqui você tem a transformada de Fourier do Laplaciano igual a zero. E você aplica também no dado inicial. E, bom, como eu comentei, a transformada de Fourier, ele transforma uma equação diferencial a um polinômio. Então, aqui, essa transformada de Fourier está dado por menos y ao quadrado pela transformada de U. Lá atrás, a gente tinha definido ds, né? Quando s é igual a 2, você tem esse y elevado a s, a transformada de Fourier. Então, com isso, o que nós temos? Temos o seguinte problema. Como esse aqui você está multiplicando por i, tá? Você multiplica todo mundo por menos i, na verdade, porque aqui vai ficar i por i, vai ficar menos 1, mas eu estou querendo que ele fique positivo.
Então, aqui você multiplica por menos e você vai ter essa expressão aqui. E essa expressão aqui é uma equação diferencial ordinária de uma variável. Por quê? Porque você tem a derivada de uma função é igual a um número multiplicado pela função. Tá? Isso sabemos qual que é a solução. E ainda você tem o dado inicial. Então, a equação diferencial ordinária é fácil de encontrar, né? Porque quando você tem essa expressão aqui, f' é igual a lambda f, tá? Então, você sabe que a função é a função exponencial, multiplicado por uma constante. Mas, nesse caso, aqui, você tem que essa constante é o zero y, tá bom? Beleza. Então, você tem a sua solução. Bom, por enquanto não é a solução exata, porque, bom, a solução U, né, é a solução U transformada. Porém, para você encontrar a função U, o que nós fazemos? Pegar a função inversa, a transformada inversa. Se você tem a transformada de Fourier pela inversa, é a própria função. Então, você aplica a inversa a toda essa expressão que aparece aí, e você vai ter o seguinte, vai ter que a função U está dado pela transformada inversa dessa função que aparece aqui, desse produto. E uma propriedade da transformada inversa é que o produto vira uma convolução, e vice-versa, tá? Então, aqui você tem essa função, convolução com essa outra função, mas aqui, como você tem a transformada de Fourier e você pega a inversa, você cai na própria função 1. E aqui você deixa expressado a exponencial, ou a inversa desse exponencial que aparece aqui. E aqui eu coloco que essa função depende de x, né? Porque você tem o x, quando você aplica a transformada de Fourier, você está no y. E quando você aplica a inversa, você tem que y, quando você aplica ou usa a transformada inversa, você tem, ou você está na variável x, tá? Ótimo. Então, você tem a solução explícita dessa solução linear, tá? Por quê? Porque esse U0 é dado, né? Dado do problema. E aqui você tem a exponencial. E a exponencial, a transformada inversa de uma função é fácil de encontrar, porque você tem a fórmula também, tá? Então, observa, o que nós fazemos aqui para poder entender um pouco mais a solução linear, tá? Bom, você vê que para qualquer t, você tem uma função que depende de duas funções, de duas variáveis, né? De t e de x. Se você fixa t, por exemplo, você tem uma função em x. Então, vamos definir, ou vamos denotar essa solução dada por um operador. Na verdade, esse UT vai ser um grupo associado a essa equação linear. Podemos denotar tanto por um UDT, que está na literatura, ou exponencial IT delta. Você pega uma função U, tá? E você transforma em quê? Em um RIT delta U0. Aplicado a esse U0, você tem um elemento em Schwartz. E isso você define como está lá em cima. Então, aqui você tem um operador associado a essa equação de Schrödinger linear. Temos um operador, que daqui a pouco vamos ver que esse operador é um grupo unitário. Tem algumas propriedades interessantes. E o interessante aqui é porque temos esse imaginário aqui, podemos chegar a umas propriedades interessantes. Por exemplo, esse UDT isométrico, por exemplo. Mas vamos lá. Então, esse operador UT aplicado ao U0, nós definimos como a solução linear, tá? Que está dado por essa expressão aqui. E também é fácil você encontrar a solução ou a transformada inversa dessa função. Eu vou colocar aqui quem que é essa transformada inversa. Está dado pela exponencial, é x quadrado sobre 4t, multiplicado por essa constante. E essa constante aqui vai depender de t, elevado a n sobre 2. Então, a transformada inversa é essa exponencial aqui. Aqui temos a transformada inversa aplicada a y, aqui vira uma função em x. Então, observa, se você quer estudar o comportamento da solução linear, é só usar a equação, a solução explícita, que está dado por essa forma. Tá? Então, duas coisas aqui. Primeiro, que temos o problema de Cauchy, temos a solução, e temos o operador associado a essa equação.
tá? E esse operador vai ser uma família que vai formar um grupo unitário, tá? Beleza. Então, quais são essas propriedades desse grupo? Então, até aqui nós entendimos a solução linear, a solução explícita. O que vamos fazer aqui é entender um pouco as propriedades desse operador para poder entender a solução não linear, tá? Então, vamos lá. Qual que é o resultado aqui? Que essa família de operadores, tá? Porque aqui o T é um número real, tá? Você tem uma família aqui de operadores, é um grupo unitário em HS, tá? Quais que são essas propriedades? Bom, que esse operador aplicado ao zero, ou esse operador é isométrico, ou seja, se você aplica em U0, na norma HS é igual à norma de U0 em HS, né? Quando você tem um T, que vai de um espaço X em um espaço X, F a F. Quando que é isométrico? Quando TF é exatamente igual à norma de F. Aqui, nesse caso, esse T, esse operador é IT delta, tá? Eu coloquei IT delta porque eu tinha comentado também que você pode notar por 1, mas aqui essa notação é melhor, porque você está falando que essa equação, ou esse grupo, está associado à equação linear que o operador é o laplaciano. Você pode mudar, por exemplo, a equação linear, ou estender um pouco para um operador, por exemplo, diferente do laplaciano. Tá bom? Beleza, então a primeira propriedade aqui é que esse operador é uma isometria. Depois, o seguinte, quando você tem esse operador que está elevado a t, e aqui esse outro operador que depende de t', essa aqui é a composta, né? Esse operador elevado a, aqui acho que é mais, t mais t'. Você soma esse t com esse t', tá? E você tem a inversa também, que está dado por E menos IT, tá? É a outra propriedade que você tem desse operador. Bom, você tem E elevado a zero T laplaciano, aí é o operador identidade, tá? E também uma propriedade interessante, que essa função que aparece aqui, dada uma função que está em HS, esse operador escreve uma função, uma curva contínua em HS. Ou seja, você pega um t e você tem uma função g que depende de t, tá? Ou seja, se você pega, por exemplo, os números reais aqui e aqui, HS, você vai ter que vai descrever uma curva contínua, tá? Porque você pega um elemento t e você tem uma função em HS. E essa função em HS está definida pela definição da função da solução linear, E e t laplaciano pela função f, tá? Ótimo. Então, você tem que esse operador aqui ou essa função aqui é contínua. Você descreve uma curva contínua em HS, tá? Beleza. Se você tem t próximo a t', por exemplo, você tem que GT ou GF de t é próximo de GF de t', tá? Bom, aqui vou provar só algumas delas, tá? Para poder entender um pouco mais como que funciona. Bom, como que você prova a isometria? Bom, é só você usar a definição da norma HS. A definição da norma HS é dado por esse polinômio multiplicado pela transformada inversa dessa função aqui, tá? E esse operador, essa função que aparece aqui, a transformada de Fourier, nós acabamos de definir, que isso aí é a solução explícita do problema linear, né? Dado por essa convolução multiplicado por exponencial. Eu tinha comentado, você às vezes precisa trabalhar com a função, então aqui seria a inversa, mas quando você tem a transformada de Fourier, é bom usar a transformada de Fourier, né? Porque você tinha isso aqui igual a U0, tá? Multiplicado pela exponencial. Ou, equivalentemente, você tem a solução dado por, quando você usa a transformada inversa, você tem o zero, convolução com a exponencial menos y quadrado t, e aqui você tem a inversa dessa função, tá? Beleza, mas aqui você sabe fazer o cálculo, né? Porque você tem uma exponencial, né? A exponencial no módulo é igual a 1,
e aqui só você tem U0, a transformada de Fourier ao quadrado. E essa expressão que aparece aqui é a norma de U0 em HS. É só foi usar a definição da norma e você tem a solução, ou a norma de U0 em HS. Então, você tem essa isometria, tá? Beleza, então essa primeira propriedade estaria justificado, tá? E, bom, você começa com uma função Schwarz, para você ter no espaço HS todo, o que você faz? Você faz o argumento de completação. Você tem que todo elemento aqui é uma sequência aqui. Então, você, por densidade, você consegue chegar até HS, tá? Beleza. A outra propriedade, quando você tem a composta E e T Laplaciano, E e T' Laplaciano. Então, é só você usar a definição. Por exemplo, você enxerga isso aqui como uma função f. Então, você tem a exponencial aplicada a f, a transformada de Fourier, é igual a quê? É igual a essa f, a transformada de Fourier, multiplicado pela exponencial. Então, aqui você faz passo a passo. Então, aqui você tem esse aqui como se for a função f, a transformada de Fourier. Opa. Na verdade, é a transformada de Fourier aqui, multiplicado pela exponencial, né? Observa que temos essa expressão aqui. Aqui, né? Beleza. Então, observa, você faz duas vezes. Aqui você usa novamente a definição, tá? E você vai ter o zero, a transformada de Fourier, multiplicado pela exponencial, tá? Então, aqui você tem exponencial e exponencial. Bom, então aqui, como é uma multiplicação, é só você somar. Então, como você tem menos y² t' menos y² t, você coloca em evidência e você vai ter essa expressão que aparece aqui. Isso aqui é a exponencial t mais t' aplicada ao zero, tá? Então, com isso, você vai ter essa seguinte expressão, né? Porque você, aqui nesse lado direito, você tem t mais t'. E se você usa ou aplica a transformada inversa, aí você tem, de fato, o que você queria provar, tá? Bom, o caso para a inversa é só você botar t ou t' para ser menos t. Isso é fácil. E a exponencial elevada a zero, você sabe que isso aqui dá igual a 1, você teria a transformada de Fourier, e aqui a inversa. Então, a transformada de Fourier e a inversa, você fica só com a função U0. Então, você tem que E0t Laplaciano é a identidade, tá? E a última propriedade que eu comentei é usar o teorema da convergência dominada. Porque você tem, se t se aproxima a tn, você teria que provar que essa GFT se aproxima a GFTN em HS. Então, é só usar a definição, né? Porque GFT está definido por IT Laplaciano F. Então, você coloca aqui, tá? E você tem a norma ainda em HS. Então, você usa a definição da norma em HS, que é esse polinômio multiplicado por quê? Pela transformada de Fourier dessa função aqui. Mas a transformada de Fourier dessa função aqui, você sabe qual que é a definição. Bom, por enquanto é só a diferença dessas duas funções, tá? Porque a transformada de Fourier é linear. E você vai separando aqui, né? Ou, na verdade, não vai separando. Por quê? Porque esse aqui tem a definição, que é a solução linear, e essa aqui tem a definição. Então, usando a definição, você vai ter a f chapéu, que é a transformada de Fourier, multiplicado pela exponencial, tá? Lembrando que essa aqui é a transformada de Fourier pela exponencial, menos it y². E, similarmente, aqui. Então, você coloca em evidência a f chapéu, a transformada de Fourier, e aqui dentro você vai ter exponencial it y² menos e menos itn y². Então, quando t converge a tn, você sabe que isso aqui vai para zero, tá? Então, você tem uma sequência que vai para zero. Se você pegar essa função que aparece aqui, essa função vai estar em L2, porque a norma aqui é uma norma, vai ser menor ou igual que 2, porque a norma dessa, ou o módulo dessa primeira, mais o módulo dessa segunda função. Então, você só vai ter essa expressão, que é uma função que está em L1. Então, você tem todas as propriedades do teorema da convergência dominada. Então, quando t se aproxima a tn, você tem que esse limite vai ser exatamente igual a zero. Tá? Então, você vê que esse operador EIT delta é um operador que é um grupo, tá? É um grupo unitário no espaço HS, tá? Esse pode ser tanto 0 como 1,
ou meio, qualquer S, tá bom? Beleza. Antes de entrar ao problema não linear, o que vamos usar na solução vai ser esse resultado desse espaço HS. Bom, se você pega duas funções que estão em HS, a pergunta natural é o seguinte: será que o produto está em HS? Ou seja, esse tem a propriedade de ser uma álgebra? Então, aqui a resposta é sim. Se você pega duas funções em HS, o produto está em HS. Mas isso funciona só para os S que são maiores a n sobre 2, tá? Para S menor que n sobre 2, ou inclusive igual, não tem mais essa propriedade, tá? Lembrando que n é 1, 2, 3, tá? Por exemplo, quando n é igual a 3, se S é maior que 3 sobre 2, ou 3 meios, você tem que o produto está em HS. E ainda mais, você tem a seguinte propriedade, que o produto em HS, ou a norma do produto em HS, é menor ou igual que uma constante pela norma de f em HS multiplicado pela norma de g em HS. Então, você tem ainda essa estimativa, tá? Então, quando você tem duas funções em HS, quando S é maior que n sobre 2, então você consegue colocar, ou você consegue essa estimativa. A norma é da função f em HS e a norma da função g em HS, tá? Isso aqui, essa condição aqui é fundamental, tá? Para S menor ou igual que n sobre 2, essa propriedade aqui não existe, tá? Não tem mais essa propriedade. Beleza. Então, como nós temos essa propriedade aqui, é uma propriedade interessante, então vamos agora a estudar a equação não linear e o que vamos mostrar vai ser um resultado de boa colocação, um problema bem posto em HS para esses sucessos, S maior que n sobre 2. Para quê? Para usar essa propriedade aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos entrar a equação de Schrödinger não linear. Com todas as propriedades, com a solução explícita da solução linear, nós vamos poder entender a solução dessa equação não linear em HS, para S maior que n sobre 2, tá? Beleza, então vamos lá. A equação não linear. A equação não linear, como acabamos de comentar, tem essa expressão aqui. E aqui tem a expressão U alfa U, tá? Que é a não linearidade que sempre aparece, né? Esse alfa é positivo e aqui o zero vai estar em HS. Então, temos o problema de valor inicial, o problema de Cauchy, temos o dado inicial e o objetivo é encontrar a solução desse problema, tá? Mas nós não vamos encontrar a solução desse problema, vamos encontrar a solução do problema o problema equivalente, o problema integral equivalente a esse problema de valor inicial. Como assim? Bom, antes disso, temos esse lambda, lá inicialmente tínhamos colocado mais ou menos. No caso, quando lambda é igual a 1, é chamado de focusing. Esses termos são termos físicos, tá? E lambda menos 1 é igual a defocusing. Esse caso aqui é o caso um pouco, entre aspas, tá? Mais fácil de entender a solução. Bom, a solução global, estou falando, porque a solução local, para os dois, é a mesma coisa. Para a solução global, nesse caso de focusing, é mais fácil. Tá? E esse caso aqui é um pouco mais interessante, um pouco mais difícil e por isso mais interessante, no caso focus, tá? Beleza. Então vamos lá. Qual que é a solução ou o problema equivalente a esse problema? Vai ser essa equação integral. Então você tem a solução está dado por essa expressão aqui. Observa que isso aqui é a solução linear. E essa aqui é a solução particular. Lembrando de equações diferenciais de GDOs, né? Quando você tem uma equação não linear, você tem que a solução está dando pela linear, pela particular, ou a equação, ou a solução não linear. Então, observa, você tem a solução linear e aqui aparece, por exemplo, o operador aplicado a U alfa U. Tá bom? Você integra de 0 a t, e aqui você coloca dt'. Então, a equação integral associada está dado por essa equação aqui. E aqui você tem o dado inicial também, tá?
Então, é só você lembrar, por exemplo, de x', se você só pegar EDOs, AX, onde há uma matriz, mais FDT. Então, o comportamento, ou a solução dessa função é exatamente aqui. Só que, nesse caso, quem que vai ser esse IT delta? Vai ser TA, tá? E elevado a TA. Se esse A é um número, é uma exponencial de números, né? Então, você tem que a solução geral, a solução não linear, é estudada pela solução linear, mas a solução particular aqui, tá? Se você tem a solução linear, você faz ou encontra ou faz variação de parâmetros para encontrar a solução linear. Então, essa equivalência é fácil de você provar, tá? Beleza. Então, como a solução ou a função satisfaz essa equação, então, o que nós entendemos por solução? Bom, e aqui é só lembrar que a solução está dada pelo que a gente comentou lá atrás, né? É a solução da equação linear. Beleza. Então, o que significa a solução para nós? Ou boa colocação ou problema bem posto? Bom, vamos começar com a solução local. O problema de valor inicial é localmente bem colocado se para qualquer dado que você pegue, dado inicial, tá? Vai existir um t, ou vai existir um intervalo, tal que u é solução da equação integral, ou seja, da equação equivalente, tá? Qual outra propriedade? U é única, tá? U continua... Bom, se você começou em HS, tá? Se você pegar um t próximo de zero, você vai ter que o t continua estando em HS. Essa propriedade é chamada de persistência, tá? Ou seja, o t continua morando em HS. E a última propriedade é dependência contínua, em relação aos dados iniciais. Ou seja, se você perturba um pouquinho o dado inicial, então você tem que a solução associada a esses dados iniciais tem que estar também um pouco perturbados, tá? Se você pega, por exemplo, um dado inicial próximo e você tem que as soluções respectivas se afastam, então, nesse caso, você não tem mais dependência contínua. Então, se alguma dessas propriedades, por exemplo, não for satisfeita, você tem que esse problema não é bem colocado ou não é bem posto. E observa o seguinte, se isso vale para todo o t, ou seja, essas propriedades valem para qualquer tempo, você tem que esse problema é globalmente bem colocado. Tá? Então, você tem a definição tanto local como global. E o problema mal colocado, ou que não é bem posto, é quando algumas dessas propriedades não valem. Se a primeira, a segunda, a terceira ou quarta não vale, alguma delas, então você tem que esse problema é mal colocado. Tá, ok? Beleza, então, aqui na área aqui de EDPs, quando você tem uma equação diferencial parcial, a pergunta é o seguinte, como você está trabalhando em HS, primeiro, será que existe algum S tal que o problema é bem colocado em HS? Tá? E a outra pergunta é o seguinte, quando você pegar esse, você pode ter esse bem grande, ou seja, bem regular, por exemplo, H2, que está em L2 e as derivadas até a ordem 2 está em L2, esse espaço é um espaço forte, tá? Agora, se você tem, por exemplo, H1, H meio, ou inclusive H0 ou H menos 2 ou menos 3, por exemplo, esses espaços são menos regulares. Então, a pergunta é, qual que é o menor esse, onde você tem que esse problema é bem posto, bem colocado, tá? Então, essas questões já foram bastante estudadas nessa equação, tá? Qual que é o menor esse, para que valores desse tem uma colocação, tá? O que eu vou apresentar aqui é para esse maior que n sobre 2, tá? Para esse maior que n sobre 2. Se você tem que um n é grande, você tem que esse espaço é um pouco regular. E como é regular, você vai ter a solução mais fácil. E por que é mais fácil? Porque aqui você vai usar essa propriedade de ser uma álgebra. Se você tem duas funções em HS, então o produto está em HS. Quando esse menor que, quando você tem menor ou igual, você não tem mais essa propriedade. Então, para poder encontrar a solução, você vai precisar de outras técnicas, tá? Então, eu só queria mostrar o básico, o que já foi provado, tá? E talvez no final, no último slide, eu talvez comente alguns problemas que está em aberto e estão sendo estudados, tá bom? Beleza. Então, o que vamos estudar aqui é
esse teorema aqui. Vamos provar esse teorema, que o problema de Cauchy, o problema de valor inicial, tá? É bem colocado em HS para S maior que N sobre 2. Tá? Para S maior que N sobre 2. Beleza. Ótimo. Então, qual que é a técnica aqui? Bom, a técnica, ou a ferramenta que nós vamos usar vai ser o teorema clássico de ponto fixo. Tá? Por que ponto fixo? Porque observa que nós temos que essa função aqui... Opa, vou botar aqui. Essa função aqui está dada por uma... a solução está dada por uma equação aqui. Tá? Então, se nós definimos, por exemplo, um operador e encontramos um único ponto fixo, então você encontra a solução. Tá? Então, a teoria de ponto fixo aqui vai ser adequada para poder entender a solução. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, observa. Que significa bem colocado? Que a solução tem que ser... Quem tem que existir, lógico, tem que ser única, tem que ter a propriedade de persistência e tem que ter dependência contínua. Tem que ter as 4 propriedades para ser bem colocado, tá? Mas só usando ou provando a extensionalidade, as outras propriedades já são similares, tá? Então, vamos lá. Como eu comentei, vamos definir um operador, tá? Definido como essa função depende de 2 variáveis, tá? Então, vamos pegar a função contínua de 0t, tá? Em HS, essa função aqui, ou esse espaço aqui, são todas as funções, tá? O que tem essa seguinte propriedade. Supremo de t que está entre 0 e t. E aqui você tem o t na norma HS. Então, esse é um espaço vetorial com essa norma que aparece aqui, tá bom? Então, você define esse espaço vetorial no próprio espaço vetorial e você define essa G de U dado pela integral, ou pela equação. A solução linear mais a solução não linear, tá? Então, o objetivo aqui é o seguinte, é encontrar um ponto fixo desse operador. Se você tem um ponto fixo, você tem que G de U é igual a 1. E se você tem que esse G de U é exatamente 1, então pronto, você resolveu o problema. Por quê? Porque o problema de valor inicial é equivalente a essa equação integral. Então, isso que vai ser os nossos próximos passos. Encontrar um ponto fixo desse operador. Tá? Beleza. E nós sabemos que... você pode encontrar no espaço todo, porém, aqui, qual que vai ser o espaço específico onde vamos encontrar o ponto fixo? Vai ser em um subconjunto, na verdade, em uma bola desse espaço. Na verdade, esse é um subconjunto desse espaço CHS, tá? Mas esse vai ser uma bola, tá bom? E aqui, vamos provar o seguinte. Você tem que... O operador tem que estar definido no próprio S, tá? Para você usar o teorema de ponto fixo, e tem que ser uma contração. Ou seja, o que você tem que ter? Que G de U menos G de V, em alguma norma, que vai ser a mesma norma que eu coloquei lá, vai ser menor que delta U menos V, tá bom? E esse delta aqui vai estar entre 0 e 1. Tá? Então, você precisa de um espaço métrico completo e você precisa provar uma contração. Bom, aqui você tem, esse é um espaço métrico, como esse cara aqui vai ser uma bola, então vai ser fechado, então você tem um conjunto fechado, um espaço métrico completo, continua sendo completo, tá? Então, temos que estudar, ou provar essas 2 condições, tá? Tanto a bola, ou o G, pega um elemento da bola e cai na bola. E também que é uma contração em S, tá bom? Beleza, então vamos lá, vamos definir a bola. Então, todas as funções U, tal que U nessa norma, tá? Essa norma é o que eu acabei de falar, que é o supremo de U de T, T entre 0 e 1, menor ou igual que 0, tá bom? Isso aqui vai ser a bola. Então, qual que é a afirmação? A primeira afirmação é que você pega um elemento da bola e cai na bola. Ou seja, o que quer dizer isso? Que você tem que provar o seguinte, que G de U teria que ser menor ou igual que A, para estar na bola. E aqui, quem que é essa norma? Como eu comentei, essa norma CH.HS é o sup de quem? De T entre 0 e 1, e T maiúsculo é que você tem
UT em HS. Isso aí é essa norma. Tá? Então, temos que provar que G aplicado a U é menor ou igual que A. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Observa o seguinte, como essa G de U está definido pela equação linear, ou a solução linear, mais essa outra solução aqui, se você aplica em HS, vai ser a norma de cada função, né? Você usa desigualdade triangular. E aqui você vai usando as propriedades. Você tem que UT... Bom, aqui eu já passei para UT, para ser mais fácil, para não escrever EIT. Lembrando que esse aqui é IT delta, tá? Então, vou colocar o UT para facilitar as contas aqui. Então, você sabe que esse aqui é uma isometria, tá? Então, UT, U0 na norma HS é a própria função U0 em HS, tá? Então, você vai ter U0 em HS, aqui deveria ser igual. Porém, desse lado aqui, quando você tem essa norma fora da integral, então vai ser a integral da norma, ou seja, essa norma aqui passa aqui dentro, tá? Então, você tem essa norma em HS. E aqui você usa o quê? Aqui você continua usando a propriedade do grupo aqui, UT, porque ele é isométrico, ou seja, UT aplicado a qualquer função vai ser a própria função, igual como aqui nesse UT0, tá? Então, aqui, se você faz isso, você vai ter, bom, você tem UT, esse aqui é como se fosse uma F, então você vai ter U aplicado a UT aplicado a F, vai ser a própria função em HS. Por quê? Pela isometria que acabamos de estudar, vimos nos slides iniciais. Beleza. Então, observa. Aqui você tem o alfa, você tem multiplicado por 1. Você tem duas funções, tá bom? Duas funções. Bom, se você coloca, por exemplo, alfa quadrado, se você tem alfa 2, por exemplo, você vai ter U multiplicado pelo conjugado U. Você vai ter três funções. E aqui usamos a propriedade que falamos inicialmente. Quando S é maior que N sobre 2, se você tem duas funções, o produto está em HS, você tem ainda uma desigualdade. Fg em HS é menor ou igual que uma constante por F em HS multiplicado por G em HS. Tá bom? Então, observa, quando você tem, por exemplo, U por U, o conjugado, você vai ter U pelo conjugado de U. Então, você vai ter U elevado ao quadrado, né? Porque essas normas são iguais, né? A norma de U pela norma de U conjugado é igual. E se você faz com esse outro U, você vai ter 3 vezes. Ou seja, você vai ter que a norma, se você coloca aqui U quadrado U, vai ser menor ou igual que U, a norma de U elevado a 3. Tá bom? Então, aqui como é alfa, e aqui, na verdade, tem alfa e aqui tem U, então, no final, você vai ter a seguinte expressão. U alfa mais 1. Por causa que você usa o que acabamos de comentar, né? Fg em HS, você tem as propriedades aqui, né? F, HS e GHS. Então, como aqui você tem alfa mais 1 vezes, então você vai ter alfa mais 1 vezes aqui, tá? Então, por isso que essa propriedade de ser uma álgebra é fundamental, mas isso vale só para S maior que N sobre 2. Então, por isso que esse caso aqui é um pouco mais simples de fazer o cálculo. Imagina se você não tiver essa propriedade de ser uma álgebra. Então, como que você, por exemplo, passaria daqui, por exemplo, para aqui? Quando S é menor ou igual que N sobre 2. Então, aqui você teria um problema, né? Então, aqui tem outras ferramentas para poder estudar esse tipo de teoria, tá? Que é chamada as estimativas estricadas, tá? Mas aqui nesse seminário eu não vou comentar sobre isso. Então, vou só focar no caso S maior ou igual que N, ou S maior que N sobre 2. Bom, observa o seguinte, você tem essa norma alfa mais 1 em HS, tá? Bom, você tem que, se você aplica o sup aqui, você vai ter um número, ou seja, você vai ter uma função que não depende mais de t, então você vai ter de 0 a t da função 1, porque você aplicou o supremo aqui. Por que você aplicou o supremo? Porque esse aqui é exatamente a função 1, aonde? Nas funções contínuas 0ht, hs. Ou seja, você tem que esse U, como está na bola, você pode pegar menor ou igual que A.
Então, a ideia é chegar à norma de U para poder usar que é menor ou igual que A. Porque, lembrando, temos que provar que isso aqui tem que ser menor ou igual que A. Pegando U na bola. Você já sabe que U na bola tem essa propriedade, menor ou igual que A. Tá? Então, isso é o objetivo aqui. Mas vamos lá. Observa, quando você integra, vai ficar só T. E aqui você vai ter essa função aqui. Tá bom? Observa o seguinte. Como esse cara aqui está na bola, o que você vai ter? Esse cara aqui vai ser menor ou igual que A elevado a alfa mais 1. Tá? Mas nós queremos o seguinte. Isso aqui menor ou igual que A. Tá? Então, temos que dar valores para quem? Temos que encontrar, na verdade, o T e o A tal que você tenha essa propriedade, né? Então, o que se faz aqui? Isso, o argumento é estándar, tá? Esse U0HS você coloca para ser A sobre 2 e esse T a elevado a alfa mais 1 para ser menor ou igual que A sobre 2. Por que isso? Bom, se aqui você tem A sobre 2 e aqui você tem A sobre 2, se você soma, vai ser igual a A. Então, com isso, você vai ter que G de U. Então, aqui você implica que G de U, tá? É menor ou igual que A. Ou seja, o G de U cai na bola. Mas você pega que esse A está em função do dado inicial. Na verdade, do tamanho do dado inicial. E o T também, tá? E uma coisa interessante que aparece aqui é o seguinte. Observa que você tem que o T, você pode colocar A sobre 2, e aqui você bota A alfa mais, ou você elimina aqui um A. Então, você elimina aqui um A, e um A vai ficar só meio. Então, você vai ter 1 sobre 2A elevado a alfa. E você vê que esse A está em função do dado inicial. Então, esse aqui é da ordem de quem? De 1 sobre quem? A norma do U0. Quando eu coloco aqui, significa que aqui tem uma constante, tá? Em HS elevado a 1 θ. Porque aqui você vai ter... acho que aqui vai ficar alfa. Então, vamos lá. Esse T vai ser da ordem de 1 sobre U0 em HS. Então, por exemplo, esse aqui é só solução local, né? Se você quiser estender, por exemplo, ou se você quiser analisar a solução global, observa como esse T depende ou inversamente proporcional ao tamanho. Então, por exemplo, se esse cara é muito pequeno, essa quantidade vai ser muito grande. Ou seja, o T vai tender ao infinito. Então, quando essa quantidade é pequena, você tem a solução global, tá? Então, essa é a ideia, que esse T é inversamente proporcional ao tamanho do dado inicial no espaço que você está trabalhando. Então, para dados pequenos, é natural você esperar boa colocação global, tá? Beleza. Agora, a contração. Bom, a contração é só você fazer G de U menos G aplicado a V, tá? E para isso, vamos usar essa identidade. Esse C elevado a alfa a Z menos C2 elevado a alfa a C2, você faz operações aqui e você consegue expressar C1 menos C2 por essa função aqui, tá? Isso é só usar o teorema fundamental do cálculo para justificar isso. Na verdade, aqui vai ter uma constante, tá? Uma constante. Beleza. Porque a ideia aqui é você fazer isso, né? Isso aqui teria que ser menor ou igual que um delta U menos V, tá? Então, observa, aqui aparece nesse caso, o C1 vai ser U e o C2 vai ser UV, tá? Então, aqui vai aparecer U menos V. Então, usando essa desigualdade, vamos conseguir mostrar que esse operador vai ser uma contração. Então, vamos lá. G de U T menos G de V T', ou T. Você tem que G de U está expressado por UTU0, e essa aqui também está expressado por UTU0 mais essa outra expressão. Então, aqui você vai ter UTU0 mais a outra coisa, aqui você vai ter UTU0 mais a outra coisa que depende de V aqui, tá? Então, esse UTU0 menos UTU0 vai ser eliminado, tá? Por isso que aparece só a parte no linear, que o alfa U, V alfa V, tá? Então, aqui você tem o alfa U, V alfa V, você vai usar essa desigualdade que aparece aqui, tá?
Beleza, então quando você faz, tem um módulo aqui, porque você tem a norma em HS, né? Você tem um módulo aqui, você vai ter U alfa mais V alfa multiplicado por U menos V, tá? Como aqui é uma integral que depende de T', você tem o T' menos V T'. Então aqui você usou o quê? O lema, tá? O lema. Beleza. Então observa, quando você tem o lema, você vai ter o seguinte, você vai ter duas funções, e aqui você continua usando que é uma álgebra, então essa função em HS por essa outra função em HS. Porque isso aqui é uma álgebra, aqui é um produto. Tá bom? Beleza. Então, observa que você tem essa integral aí, e aqui você tem esse cara aqui, U alfa em HS, mais V alfa em HS. Tá? Então, você vai ter mais ou menos exatamente o que aparece aqui. Observa aqui, ó. Você tem esse cara aqui, tá bom? E isso aqui é T elevado a alfa mais 1. Agora, quando você tem mais um V, nesse caso não era alfa, não é mais alfa mais 1, é só alfa, porque você tem a outra expressão U menos V, né? Então, você tem U mais V. Esse aqui elevado a alfa, aqui elevado a alfa. Então, você vai ter a mesma expressão e aqui vai aparecer U menos V. Tá? Então, o que você vai ter no final? Você vai ter o mesmo cálculo aqui, né? Porque você tem U alfa mais V alfa, ou é mais fácil aqui, você tem você tem U elevado a alfa, U alfa mais V elevado a alfa, multiplicado por U menos V, tá? Isso aqui é menor ou igual, se você faz U alfa, U menos V, mais V alfa, U menos V. Ou seja, esse cara aqui você pega como se fosse uma função, então você tem o alfa, uma função, então você faz o cálculo, ficava t elevado a alfa, mais 1, mas aqui como esse U menos V eu vou precisar, então vai ficar só t elevado a alfa. E aqui da outra expressão você faz o mesmo, vai ficar t elevado a alfa. E na verdade aqui vai ficar duas vezes t a elevado a alfa, multiplicado por quê? Por U menos V na norma HS. Tá? Então você faz o mesmo processo, mas aqui você tem duas quantidades, né? Aqui você tem duas quantidades. Você separa o alfa multiplicado por 1 menos V, V alfa multiplicado por 1 menos V. Então, fazendo isso, o que você obtém no final? Você tem CT elevado a alfa, tá? Na verdade, aqui deveria ser duas vezes, né? Porque você tem tanto de U e tanto de V. E aqui você usa que U é menor ou igual que A, porque está na bola, e V é menor ou igual que A, está na bola. Por isso que vai ficar duas vezes, e aqui vai ficar U menos V nessa norma que aparece aqui, que vai ser a norma de CHS, tá? Do espaço solução. Beleza. Então, observa que você vai usar o seguinte. Bom, esse aqui não depende mais de t, tá? Você aplica o sup aqui. Aqui não tem mais que depende de t, então é um número de 0 a t. Então, quando você faz isso, o que você faz? O que você tem no final? Você tem essa norma nesse espaço de solução menor ou igual, que aqui deveria ser duas vezes, tá? Esse 2CTA elevado a alfa 1 menos V. Ótimo. Então, aqui aparece o que a gente estava querendo que apareça, né? U menos V. E para você ter que uma contração, o que você precisa? Que esse cara tem que ser menor ou igual que 1. Eu coloco 2C menor ou igual que meio. Aqui, ó. O que eu coloquei aqui? Na verdade, aqui menor, tá? Esse aqui continua sendo 2, então você precisa que essa constante tem que ser menor que 1. Ou equivalentemente, CT elevado a alfa tem que ser menor que 1 sobre 2, tá? Ou 2C. E se você observa, qual que são os valores que a gente deu para que você pegue um U na bola e seja um elemento também da bola? Se a gente botar aqui, vou botar rapidamente aqui, para ver quem que é valor. Aqui, observa. Que você, na verdade, que você deveria ter botado o T menor. Então, essa expressão que aparece aqui é a mesma expressão que aparece lá. Então, só com a escolha desse A, e nesse caso desse T,
você vai ter que pega um elemento da bola e cai na bola, e ainda que uma contração. Então, esses valores que a gente encontra aqui são valores ótimos para poder você ter a propriedade da contração. Então, observa como esse 2C, 2CT A elevado a alfa menor que 1, ou equivalentemente esse menor que meio, é igual que você tinha lá, você tem uma contração. E pronto, você usa o teorema de ponto fixo e você tem que, esse problema tem uma única solução, e você tem que G de U é igual a 1. E como esse aqui está dado pela equação integral, pronto, você tem a solução. Essa aqui é a equação integral, que era a nossa definição de solução. E como é equivalente ao problema de Cauchy associado, beleza, você tem, primeiro, existência e também você tem unicidade. E pela definição da bola, você ainda tem que esse U mora nesse espaço aqui, ó. E você tem a propriedade de persistência. Então, você tem as três propriedades. Só faltaria justificar a dependência contínua para concluir que esse problema é bem colocado localmente em HS para S maior que N sobre 2. Tá? Então, a dependência contínua, que é basicamente repetir a conta da contração, tá? Vocês vão ver que é similar. Então, se você pega um U, solução do problema associada a U0, e V associada ao problema com dado inicial V0, se você tem que U0 é próximo de U, você teria que encontrar que U deveria ser bem próximo de V. Bem próximo significa que na norma solução tem que ser pequeno, tá? E aqui a norma em HS tem que ser pequeno. Então, isso é a ideia, né? Então, observa que você tem U menos V. Tem que provar que esse cara vai para 0. Bom, mas você já sabe que esse aqui é um ponto fixo. Então, U vai ser igual a G de U. Igual aqui, V vai ser igual a G de V. Por que você faz isso? Porque você tem você tem que G de U está definido pela equação integral. Então, observa, você vai ter G de U, G de V. Você tem que isso aqui é igual pela equação integral e aqui também. Aqui você vai ter UT aplicado ao zero, mais... E aqui você vai ter UT aplicado a V0, mais a outra parcela. Então, quando você faz isso, você vai ter UT, U0 menos V0. Tá? Então, observa. Vai ter UT aplicado a U0 menos V0. E aqui, novamente, usa o quê? Usa a propriedade esse grupo ser unitário. Né? UT aplicado a qualquer função é a própria função nessa norma HS. E aqui, no outro lado, o que você vai ter? Observa o que você vai ter aqui. Se eu posso escrever aqui, você vai ter UT aplicado a U0, mais de 0 a TT de UT menos T', U alfa U dt. Então, vou colocar aqui para que fique mais claro. E o outro, esse aqui, U, o G de U, aplicado a T. Agora, G de U, ou V, aplicado a T, é igual a quanto? A UT V0, mais de 0 a TT de UT menos T'. E aqui você tem V alfa V, dt'. Né? Então, quando você faz a diferença, você tem a integral, esse UT menos T' é o mesmo aqui, você vai ter U alfa, U, V alfa, U. E aqui faz a mesma coisa. Quando você tem a norma da diferença dessas duas funções, como é uma isometria, então você só teria U alfa U menos V alfa V, que é exatamente a mesma conta que nós fizemos na contração. E você tem, aqui faltou colocar, acho que faltou colocar duas vezes aqui. Então, observa, o que você vai ter? Ou você pode, inclusive, colocar esse aqui, 2C, e esse 2C colocar como uma nova constante. Você pode colocar C barra, por exemplo. Isso aí não faz diferença. O negócio aqui é o seguinte, que esse cara aqui é menor que 1, tá? Esse C barra é menor que 1. Tá bom? Então, observa, se você passa no lado esquerdo, então você vai ter 1 menos C, tá? Vou colocar aqui, multiplicado por U menos V, e aqui você vai ter C0T HS. E aqui você tem menor ou igual que U0 menos V0,
na norma HS. E observa algo interessante. Esse cara aqui é menor que 1. E você tem que, esse cara é menor que 1 e U0 menos V0. Se você pega U0 menos U0 próximo de V0, você tem que esse cara tende a 0. Então, U menos V vai tender a 0 também, tá? Então, você vê que a propriedade de dependência contínua é válida, né? Porque você tem, na verdade, aqui você pode ter uma C, tá? Na verdade, essa aqui é uma constante. Você tem U0 menos V0. Aqui vai para 0, então esse cara aqui vai para 0. Se for, por exemplo, como aparece aqui, então você teria que... porque você tem que verificar que essa constante tem que ser menor que 1, porque se for maior que 1, aí você não teria mais nada, tá? Então, beleza. Então, você tem que esse vai para 0, então a solução vai para 0. As soluções se aproximam, tá? São bem próximas. Beleza, então você tem as 4 propriedades, né? Existência e unicidade, você tem a propriedade de persistência, pela definição da solução que você definiu aqui, e dependência contínua. Porém, isso aí só vale para S maior que N sobre 2, tá? Então, esse problema é bem colocado em HS para S maior que N sobre 2. Isso aqui é o esquema para você fazer ou provar a boa colocação de uma equação diferencial dispersiva. Essa equação de Schrödinger está nas equações dispersivas, então, para você poder encontrar a solução, você usa essa ferramenta de ponto fixo associado com as propriedades da transformada de Fourier que nós vimos, tá? Beleza, então são alguns comentários que eu falei em um slide, que para que valores DS você tem boa colocação e para qual que é o menor valor DS, tal que você tem boa colocação. Bom, temos boa colocação local, tá? Boa colocação, vou colocar aqui, boa colocação local. Então, vamos lá, temos boa colocação local em H0, ou seja, em L2. Temos boa colocação local em H1 e temos boa colocação local em HS para S entre 0 e 1. Tá bom? Entre 0 e 1. E para os S negativo? Bom, para os S negativo tem problema de mal colocação. Ou seja, o problema é mal colocado para S menor que 0. Tá? E beleza, e essa mesma teoria você aplica a outras funções, por exemplo, um pouco mais geral, uma equação de Schrödinger um pouco mais geral, quando você tem L de U, um operador qualquer, mas aqui você tem, por exemplo, essa não linearidade, o alfa U multiplicado por uma função, por exemplo, que depende de x. Então, por exemplo, esse tipo de função, e aqui ele pode ser qualquer operador, pode ser o Laplaciano, inclusive, mais um potencial, o que estava inicialmente colocado no slide da história de Schrödinger, já foi bastante bom. No caso, quando B igual a 0, já foi muito estudado. Para o caso, essa equação que é chamada de equação não homogênea, atualmente tem sido bastante estudado. E a minha área de pesquisa nos últimos anos, desde que terminei o doutorado, foi basado nesse tipo de equações não lineares, quando você tem uma função ou não linearidade que depende da função e também depende do x. E aqui, quando depende do x, aí tem uma complicação maior, porque quando você vai fazer as estimativas não lineares, por exemplo, o que nós usamos aqui? Que se U está em HS e V está em HS, o produto também está em HS. Agora, quando você, por exemplo, não tem mais essa propriedade e ainda você tem x menos e, você tem que fazer alguns cálculos para poder chegar que, por exemplo, esse problema é, por exemplo, bem colocado em algum HS, né? Só para um pouquinho de resultados recentes, que esse problema aqui é bem colocado em L2, é bem colocado em H1 e é bem colocado em HS para S entre 0 e 1, tá? Eu diria, nos últimos 6 anos, tem muitos pesquisadores na área que têm se interessado por esse tipo de equações, tá? Bom, beleza, então acho que eu vou terminar por aqui. Muito obrigado pela presença e pela atenção.
Tá? Obrigado aí.